É o capítulo 2, versículo 28 ao 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Oh, glória, aleluia, meus irmãos, a palavra do Senhor para nossas vidas, né? O Senhor disse que naqueles dias o Senhor derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, que os filhos e as filhas profetizarão, né? Os velhos terão sonhos, jovens terão visões. Nós já estamos vivendo esse tempo, meu irmão. Porque hoje em dia, se você for parar para olhar, tem homens que profetizam, mulheres que profetizam, velhos sonham, crianças estão tendo visões. Então nós já estamos vivendo esse tempo, amém? Então se prepare, porque perto está de o Senhor levar a igreja dele, amém? De o Senhor arrebatar a igreja dele. Se prepare para o arrebatamento da noiva do Cordeiro, da igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, da igreja sem mácula e sem mancha, amém? E a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoque o nome do Senhor, busca o Senhor, ora ao Senhor, clama ao Senhor, se reconcilia a Ele, aceita Ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida. A palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, invoque o nome do Senhor enquanto Ele está perto, busque Ele enquanto você pode achar Ele. Sabe por quê? Porque depois que Ele levar a igreja, depois que Ele retirar o Espírito dele na terra, da terra, meus irmãos, as pessoas elas vão até orar, mas o Senhor não vai responder as orações delas. Sabe por quê? Porque quem intercedia por nós é o Espírito de Deus, e ele vai ser levado com a igreja. Então, depois que o Senhor levar a igreja dele, o Espírito dele, as orações de quem ficar, o clamor, os gritos, o choro, o lamento, o Senhor ele não vai responder, não vai ser ouvido. Então, meus irmãos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Se você invocar o nome dele, você será salvo. Então, busque o Senhor. Se você está afastado da presença do Senhor, se reconcilie ao Senhor. Se você nunca aceitou e nunca confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, porque Ele te ama, Ele deseja te salvar. Faça a tua oração, se confesse ao Senhor. Fale teus pecados ao Senhor, peça perdão, se arrependa verdadeiramente, porque quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nós não queremos mais cometer aqueles pecados que nós cometíamos no passado. Então se arrependa verdadeiramente perante o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir e as nossas atitudes. O Senhor é quem esquadrinha os nossos corações e sonda, amém, meus irmãos? Receba essa palavra da parte do Senhor para a tua vida. Se volte para o Senhor, porque perto Ele está. Perto Ele está daqueles que invocam Ele, amém? Então, invoca o nome do Senhor. Sirva esse Deus maravilhoso. Venha para a presença desse Senhor maravilhoso, meus irmãos. Não há outro lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Não há outra coisa melhor do que adorar, do que louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Venha para a presença dEle. Em nome de Jesus, se reconcilie a Ele. Aceite, confesse Ele como teu único e suficiente Salvador. Aí onde tu está mesmo, aceita e confessa Ele como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Se reconcilie a Ele. Faça a sua oração a Ele.
Peça para ele te reconciliar a ele. Peça para ele escrever o teu nome no livro da vida. Peça para ele te receber como filho, como filha, amém? Que o Senhor ele está perto, ele quer apenas que você dê um passo para ele te salvar, para ele entrar na tua vida e para ele fazer coisas grandes. Porque quando Jesus entra no nosso barco, na nossa vida, ele acalma a tempestade. O mar, ele não fica mais agitado, mas ele fica calmo. Então basta que você dê um passo para o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus e aleluia. Essa palavra que eu tenho para as suas vidas, amém? Fiquem com Deus, que o Senhor os abençoe e os livre de toda morte e de todo mal. Que o Senhor traga você, que não serve a Ele, para a presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Boa noite.